Olá, queridos alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas, falando ainda sobre a Carta Régia de 1798. Agora nós vamos tratar sobre o seu funcionamento. Não custa nada reforçar que a nossa fala ela vai se basear na tese de doutorado da professora Patrícia Maria Melo Sampaio, Espelhos Partivos, particularmente o capítulo 11. Tá? Preparei um esquema que vou apresentar aqui na tela para vocês, para que a gente possa então falar acerca da Carta Régia, tendo como base o esquema elaborado. Então vamos lá. Bem, então a Carta Régia de 1798 ela possui alguns pontos importantes que vamos aqui agora ressaltar. O primeiro ponto tem a ver com a restituição dos direitos aos índios aldeados, em especial a liberdade, porque aqui neste ponto a ideia presente na Carta Régia é de igualdade entre vassalos, ou seja, índios e portugueses, ambos iguais como vassalos do rei de Portugal, né? Então isso era importante. Nós falamos em aulas anteriores que Francisco de Souza Coutinho, por exemplo, ele criticou o Diretório Pombalino, porque o Diretório, sobretudo na questão dos diretores, ele apontava algo de função para o diretor como diretiva, uma função diretiva, não coativa. E os diretores acabaram assumindo uma função coativa, o que acabou gerando aquilo que o Francisco de Souza Coutinho chamou de exploração, quer dizer, sanguessugas que exploravam os índios a seu bel prazer e a seu interesse, etc. Então a Carta Régia, neste ponto, ela busca equilibrar essa relação, a ideia era essa. O segundo ponto tem a ver com aquilo que na colônia vai ser a preocupação dos agentes coloniais como um todo, que é a mão de obra indígena. Então a Carta Régia ela também traz em seu corpo uma preocupação com a disponibilidade de trabalhadores. Era necessário disponibilizar esses trabalhadores para os agentes da colonização, particulares e até mesmo para os serviços da coroa. Então a Carta Régia ela vai organizar todo um corpo, um corpo que foi chamado de corpo de milícias, e a partir dos corpos de milícias, o corpo efetivo de índios, no sentido de disponibilizar esses trabalhadores. Os corpos de milícias, por exemplo, eles eles incorporariam os índios, aqueles daquela população que nós vimos na aula anterior, que estava fora do alcance dos diretores, mas que viviam ali cuidando dos seus sítios, plantando, inserindo o produto dessa plantação no mercado, enfim. Então era listar todos aqueles que estivessem aptos para o trabalho, eles fariam parte desse corpo de milícias, e a partir daí você tem o corpo efetivo de índio, que seria justamente aquele corpo onde
os índios deveriam trabalhar efetivamente uma parte do ano e a outra seria reservada para os seus distritos, para cuidar dos negócios de suas famílias. Interessante destacar o seguinte: o corpo de milícias era essa listagem, e deles você tinha então o corpo efetivo de índios, né? Saía o corpo efetivo de índios, tá? E eles seriam comandados por principais, moradores brancos e outros oficiais índios das povoações. Os corpos de milícias, eles eram também reunidos semestralmente para que as autoridades coloniais pudessem então ter algum controle daqueles que trabalhavam quando eram solicitados e daqueles que negavam essa solicitação, ou seja, que se recusavam ao trabalho, né? Justamente para identificar aqueles que se recusavam ao trabalho, porque aí tinha uma pena, e essa pena era o engajamento obrigatório no corpo de índios, ou então o direcionamento desse que se recusou ao trabalho, o direcionamento obrigatório a outro serviço determinado pela autoridade. Um outro aspecto também é essa relação de como solicitar o trabalho dos índios que estavam listados nos corpos de milícias, né? Então, veja, os particulares, no caso, eles tinham a prerrogativa de buscar esses trabalhadores. Era uma listagem, então, por distritos, e esses particulares, eles buscavam esses trabalhadores diretamente nos distritos, fazendo as combinações, os ajustes de contrato, sempre com a recomendação de tratar bem aqueles que fossem então solicitados para executar algum tipo de trabalho, né? Justamente para que depois então esse índio pudesse então sempre aceitar esses contratos, né? Isso era uma preocupação presente na Carta Régia de 1798. Quanto aos índios que viviam nos matos, a Carta Régia ela proíbe descimentos realizados pelo governador e militares. Ou seja, a ideia é que a coroa ela vai abandonando a atividade, o envolvimento, né, com a atividade de descimento, porque encara essa atividade a partir de então como arriscada, de altos custos financeiros e até mesmo resultados duvidosos. Então ela se afasta dos descimentos e entrega esses descimentos aos particulares, que no caso podiam então ir até os índios em suas aldeias de origem e através do convencimento buscar descê-los, né? Ou seja, sob sua responsabilidade, assinando um termo de educação e instrução, então este particular podia usar esse índio para o trabalho, para executar algumas atividades, né? Então, com relação ao descimento, é basicamente isso, né? A Carta Régia também, ela dizia, recomendava muito cuidado em relação aos casamentos mistos, porque a ideia aqui dos casamentos mistos na Carta Régia é a mesma da do diretório, né? É uma estratégia no sentido de que os índios pudessem então, a partir do casamento, sobretudo as índias com os portugueses, pudessem então assumir a cultura e os costumes do marido, do português,
né? E claro que você tinha também, né, algumas concessões aos casados, digamos assim, prêmios, né? Poderiam ficar isentos de serviços públicos, seus parentes também, por alguns números de anos, né? E outras coisas mais. Então, os casamentos, eles eram também aqui incentivados. A Carta Régia de 1798 também permitiu que fosse liberado o acesso dos moradores às terras indígenas e seus recursos naturais, né? Então, os moradores e os indígenas, nesse sentido, ficavam livres para negociarem, né? Ou seja, os moradores poderiam negociar livremente com os índios em relação aos recursos naturais presentes nas terras indígenas, né? E até mesmo assuntos sobre essas terras indígenas. E também combinou com isso a liquidação dos bens do comum, né? Aquela área comum presente nas povoações pombalinas, né? Essa área comum que também era cultivada, onde a coletividade ali, né, podia usufruir. Então isso vai ser liquidado pela Carta Régia de 1798. Assim, nós temos aí 6 importantes aspectos acerca da Carta Régia de 1798. Agora, para que a gente possa falar do funcionamento da Carta Régia de 1798, tem um fluxograma interessante feito pela professora Patrícia Melo Sampaio na sua tese de doutorado, Espelhos Partidos. No fluxograma é possível entender o funcionamento da Carta Régia de 1798. Então, veja só o fluxograma. No caso dos índios bravios, né, os índios nas suas aldeias de origem, os particulares, eles podiam ter acesso a esses índios através dos descimentos, né? E no caso dos índios aldeados, nas vilas e lugares, né, os particulares também podiam ter acesso a eles através da listagem que dava origem, né, ao corpo de milícias, tá? Tanto aqueles que vinham por descimentos, quanto aqueles que vinham dos lugares e das vilas, né? Ambos tinham que passar pelas câmaras e pelos juízes. Continuando o fluxograma, aqueles que vinham através de descimentos por particulares tinham que, nas câmaras, eles tinham que assinar o termo de educação e instrução, né? Os particulares, então, se comprometiam a instruir e educar os índios e a direcioná-los para o trabalho, né? Já os índios que estavam nas vilas e lugares, eles estavam já listados no corpo de milícias. Então, os particulares iam até os distritos, solicitavam os trabalhadores, e aqueles trabalhadores que eram solicitados e que aceitavam o trabalho formavam um corpo efetivo de índios. E ainda tinham aqueles que faziam parte da companhia de pescadores e estavam envolvidos com a pesca, sobretudo, não é? Até aqui nós demos ênfase aos particulares nessa relação com os trabalhadores indígenas, mas também os trabalhadores indígenas, eles realizavam atividades através de contratos reais e também realizavam um serviço real, né? A coroa portuguesa, quando necessitava desses trabalhadores, em geral, os ouvidores
eles solicitavam, esses trabalhadores requisitavam trabalhadores suplementares para executar as atividades então solicitadas pela coroa, né? Então, como vocês puderam observar, a preocupação da Carta Régia, uma preocupação fundamental era em disponibilizar a mão de obra indígena, né? E isso foi feito, como procuramos demonstrar aí, através do fluxograma. Então, como vocês viram, a Carta Régia, ela reafirmou princípios e também operou mudanças, como já falamos em aulas anteriores, especialmente na aula anterior, não é? E o ponto principal da Carta Régia era a preocupação com a mão de obra indígena, em disponibilizar essa mão de obra indígena para os particulares e também, né, para os serviços reais. Tá? Então, a Carta Régia de 1798 tratou do que nós acabamos de observar no esquema que vimos ainda há pouco. Tá? Esta é a nossa penúltima aula, portanto, a nossa próxima aula será a última do semestre de Amazônia 2, né? E na última aula nós vamos fazer um apanhado do que nós vimos e, se possível, falar de um ou outro aspecto que não tocamos ainda. Tá certo, gente? Então, até a nossa última aula do semestre.